Boa tarde, estamos de volta aqui no nosso canal Odonto na Boca do Povo, hoje com a ilustríssima visita do Daniel Steinegger, não é Steinegger, como que fala, Daniel? Daniel Jäger. Cara, mas Steinegger não é ruim também. Quase lá. Steinegger também não é ruim não, né? Pode manter aí. Obrigada por ter vindo aqui. Um especialista em endodontia, mas a gente se conhece da história da impressão 3D, dos cursos de planejamento, movimentação. Ele é um cara muito ativo nas redes sociais com relação a isso, né? É verdade. E funciona isso de uma maneira muito legal. Então, muito obrigado aí. Eu que agradeço. É bem difícil, né? E pode se apresentar, meu amigo Alexandre. Eu sou Alexandre Arquiteto, nossa ilustríssima, Já faz queridíssima por mim. Viviane Nadelo, Uhul! que manda aqui, não? Cara, para de mexer com esse boneco. eu Eu já te gostei falei, do- cara. Mas fica fazendo Nossa, barulho na boneco, mesa, que bicho. O legal, cara vai gente, falar. ó. Ô, Daniel. Esse é o astronauta da impressão 3D. entendeu? Esse faz sucesso. Põe bacana, mostra, mas para de chacoalhar Aqui, bater ó, na mas mesa. ó, que legal, ó. Ele é lindo. Mas não precisa fazer o barulho ali, cara. Vai ficar Tira ruim o pro cara brinquedo da assistir. criança, Seu- pelo dá amor de licença. Deus. Pega o pirulito. Pega Desculpa, o pirulito, ó. pirulito. Quer Pega o pirulito? pirulito. Tá servido? Eu Não, tenho obrigado, limite, obrigado. Cara, obrigado Obrigado. pela visita. Eu que agradeço o convite, é sensacional estar aqui com vocês. Esse projeto é muito bacana e espero contribuir aí com vocês sobre esse muito assunto legal. maravilhoso que eu amo, adoro de paixão. Ô, Diego, dá pra dar um close no tipo do boneco que ele fez aqui, cara? A qualidade de impressão. Cara, não dá pra dizer que isso hoje não é mais um futuro da odontologia, né? Isso Não. é uma realidade Esse já é o presente. presente, já é o presente e a gente caminha já para outras coisas também, né? Esse aqui é só uma brincadeira, né? E eu sempre, onde eu vou, se dá curso ou não, eu sempre levo uma miniatura, que isso empolga muito as pessoas, né? Para você falar que você vai imprimir um modelo é muito bacana, mas a hora que você coloca um divertimento ali também, o pessoal fica louco, né? E é como o Alexandre falou, eu quero levar para o meu filho, eu quero mostrar, né? A criança adora, o pessoal do consultório adora, as crianças, todo mundo. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, é sensacional, é fantástica e está auxiliando muito o dentista, né? No dia a dia. Isso é muito bacana. E o bacana da impressão, Daniel, é que às vezes a gente faz a conexão da impressão com o uso de um scanner diretamente. Sim. E às vezes isso de custo-benefício, a gente sabe que não é uma realidade geral do mundo de conseguir comprar um scanner que custa, sei lá, mais caro. Mas o cara pode fazer isso através de algum centro de radiologia e usar isso para imprimir, usar Sim, com certeza. O que eu sempre falo, eu acho que o scanner ele foi assim um boom na odontologia, né? A porta de entrada para a odontologia digital realmente, né? Então, com ele veio muita coisa junto, né? E ainda se abrindo mais portas ainda de hoje para frente, cada vez mais. A gente, até o final da conversa, vocês vão ver que tá vindo coisas novas aí, né? E com ele veio... Você já tinha um arquivo, agora você precisa imprimir, né? Então, a primeira coisa, a pessoa pensa no arquivo em transformar o paciente analógico para o digital, né? E a hora que ele tem ali, que ele já planejou, beleza, e agora o que eu vou fazer com esse arquivo, né? Poxa, então vamos imprimir, vamos planejar alguma coisa, mostrar para o paciente a arcada dele, uma mandíbula, um dente incluso, por que não? Tumores, né? Eu tenho usado para tumores. Mandíbula deve ser nessa linha na aí, minha da parte área da de cirurgia bucomaxila. ortognática. Exatamente. Mas até pro paciente é novidade, né? Porque ele vê, né, o sistema digital lá no consultório, né? De como é feito. Agrega comercialmente também agrega. Muito. Isso é o marketing forte, É né? sensacional. Eu digo que assim, o dentista, ele sempre foi muito fechado em quatro paredes, né? E sempre se acostumou com a ficha escrita e com o paciente. E aí o digital começou a mudar tudo para ele. Tudo. Né? E não só a impressão 3D. As pessoas às vezes me perguntam sobre impressão 3D, eu tenho que voltar e falar sobre o computador. Eu ia te perguntar justamente isso, a evolução das impressões. Porque eu lembro que tinha as impressoras de filamento, que foram as primeiras que a gente começou a tentar rascunhar alguma coisa, mas sem muita nitidez, né? Sem muita Hoje, como é que estão as impressoras? Me conta As um pouco. impressoras de filamento, né, que é um filamento fundido, seria como uma cola quente. Né? Então, você pega a cola quente, aquele bico extrusor, e vai construindo o seu modelo, o objetivo a ser impresso. Né? Aqui já é diferente, você imprime a camada inteira.
fatia por fatia, e você tem uma definição muito melhor, né? O custo disso aqui está caindo cada vez mais, tanto das impressoras quanto das resinas. Então está facilitando muito. As pessoas estão deixando de usar FDM para usar a impressora. O que seria usar um FDM? É isso que ela falou FDM do... é o filamento fundido. Tá. Né? É aquela impressora um pouquinho mais robusta, né? Que ela tem ela é mais demorada para imprimir, ela não tem tanta definição. Mas sabe o que eu acho, Daniel? Que aí eu acho que você encaixa bastante em relação a isso. Sei lá, alguns anos, não sei, 2, 3 anos, eu comprei uma impressora 3D. Não vou falar o nome dela porque ela não está. A hora que ela ajudar nós aqui, a gente fala. Mas dessa básica ali que a gente tem. Sim, legal. E o entendimento do profissional, que não é como você totalmente ligado nisso, não é tão simples. Por exemplo, a primeira vez que eu imprimi o modelo, me deu vontade de chorar. Eu achei que eu nunca mais ia usar, porque parecia um paralelepípedo assim. Eu tinha gastado uma quantidade tão grande de resina que custava muito mais caro. Falei, não vai rolar um tipo de... Vai compensar. Né? E com o tempo você vai... Cê Mas sabe... não foi tão simples a curva de aprendizado, né? porque também não tinha nada tão direcionado na época. Você sabe, Daniel, vou contar até uma história, assim, que foi o meu susto com relação às impressões, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Materialize na Bélgica. Sim, que bacana. Né? E foi muito legal. E lá eles imprimiram a roupa da mulher gato. Então, imprime tecido, imprime mármore. Teve Não, é muito legal, mas eu não conhecia. Para uma pessoa que nunca tinha tido contato... Se gabou aí. Né? Aí eu sei que os caras lá, eles fizeram o escaneamento do esqueleto do Tutankhamon, lá da múmia, e fizeram com a mesma densidade. Se você colocar um do lado do outro, pela foto, você não consegue nem saber a diferença entre um e outro. Quando eu vi aquilo, eu falei, agora revolucionou. Aí eu fiquei pensando, né, de várias maneiras, como trazer isso para a cirurgia, né? Então, eu achei aqui poucas empresas em São Paulo que tinham alguma coisa, e na época com software deles e tal. E hoje eu queria saber de você, assim, houve uma evolução no tipo de material para impressão, né? E naquela época eu queria muito algum produto que eu pudesse pegar na mão com roupa estéreo. Né? Porque me ajuda muito a localizar o tumor, a saber a região que eu vou cortar. Qual que é a diferença, né, dessa resina convencional para essa resina que a gente pode pegar lá na hora do procedimento? É a resina autoclavada, né? Então a gente tem hoje uma gama de produtos de resina, né? Produtos opções. Então você tem, além das cores e dos tipos, você tem as resinas biocompatíveis ou não, as resinas que aguentam alta temperatura ou não. E aí sim, você vai escolher para determinado uso, você escolhe o que você precisa. Hoje em dia tem milhares. E o preço é diferente também. Sim. Uma mudança, mas também já diminuiu bastante o custo. Já diminuiu bastante, né? Mas as resinas biocompatíveis são resinas mais caras, realmente. Então, assim, a resina para modelo é a resina mais barata. Tá? Então, você paga numa resina de entrada por volta de R$200 a R$300 o litro. E uma resina mais aprimorada e tal, 600 até 800 Mas reais. Mas o cara que quer começar nisso, para fazer um modelo, faz diferença ele comprar uma... Você acha que para fazer, por exemplo, um alinhador, um alinhador não, uma contenção, faz diferença ele comprar uma resina que não é de entrada, de 700 ou uma de 200? É aquilo que você falou, as marcas vão puxar a sardinha para um lado ou para o outro, né? Assim como a gente tem... Empresa XPTO para outra XPTO. Exatamente. Assim como a gente tem as impressoras também, né? Hoje o teu fluxo digital maior é para fazer alinhadores? Alinhadores, modelos de estudo, faço coroas provisórias. Placas de mordida direta. Já tem resina para... que legal, para provisório. A maioria dos fornecedores de resina, eu estou ligado. Tá? Eu fiz um processo onde há uns anos atrás eu entrei em contato com cada fornecedor de resina, né? E falei assim, olha, eu estou com um projeto de entender como funciona a sua resina e traduzir ela para os meus colegas. Então eu quero saber a sua resina de tais e tais fornecedores. Eu comecei com esse projeto lá atrás. Então eu fui entrando em contato com os fornecedores nacionais e tal para entender o que eles faziam. E hoje, por exemplo, ele montou o consultório dele, ele montou um laboratório ali de fluxo digital. Você vai lá dentro do consultório dele, dá um curso para ele? Sim. Dou uma consultoria clínica tanto para ele quanto para o auxiliar dele. Por quê? É o que eu falo, vocês já devem ter falado isso também. O que é mais sagrado para o dentista? O tempo.
né? Exatamente. Então, isso aqui é muito bacana, é muito legal, mas ele te toma tempo. O planejamento digital, tudo toma muito tempo. E o dentista ele tem que entender se curva de aprendizado. o perfil dele é mais para estar tete a tete com o paciente e dando essa atenção, ou se ele consegue ficar por trás, deixar alguém atendendo e investir em planejamento digital, coordenação, Ou estratégia. Ou o contrário, ele coloca alguém para fazer isso. Mas o que eu acho, assim, na minha visão de fora, né, eu não sou dentista, sou arquiteto, os dois aqui são dentistas, e eu tô nesse mercado há 30 anos, porque hoje eu desenvolvo os projetos, eu faço os projetos de clínicas. Que bacana. E, com certeza, O que tem a ver pessoas... Você vai chegar, você já vai entender. Toda vez você quer ficar Tá contando. bom. Todo mundo vem aqui e há 30 anos eu vendi armário. Você tá Aí 50 hoje, anos, e cada vez tá meu piorando, amigo. mas Você não precisa pintou falar até o isso aí, cabelo, cara. você pintou até o cabelo. Mas isso aí o cara não quer saber. Pintou o cabelo, Abdala. Eu vi que ele fez a unha. Pintou o cabelo, então. Eu acho que Agora, eu estou entregando um consultório agora. Ele, né, Dr. Roberto Dolk, que toda essa parte de fluxo digital que ele bacana. fez, né, amigo dele também, nosso top. Cara, o consultório dele tá lindo, tá lindo, tá lindo. Foi Cara. você que fez? Mas aí ele vai falar de novo. Há 30 anos eu fiz meu primeiro Toda a parte de consultório. fluxo. Então, lá realmente, a gente fez a Saco parte do do caçamba. Eu não paciente aguento. vai entrar, Você já vai ganhou. passar. Você já Semana ganhou passada era 20, estrela. agora Vai já tá no passar, 30. tem toda essa parte ali. Semana que vem é do fluxo 40. digital. Não pode Agora, elogiar tem o cabra. profissionais que Não deixam pode. dentro do consultório, porque para o paciente é legal ver. Ah, pô, tá lá, tá fazendo Mas isso aí eu não concordo com você também, porque dá um cheiro do caraca. Não. O paciente ficar. Isso aí eu não considero o que ele tá falando. Não, eu tô falando do paciente ver lá, é novidade. Ver o modelo, mas é deixar novidade. rodando, não dá pro cara ficar ali do lado. Olha, Abdala, as resinas estão melhorando a cada mês, a cada Com relação dia. a isso E do- com relação a isso, Quanto tá tempo gasta pra fazer isso aqui, uma pecinha dessa? Colocou lá, pá. Ô, deixa o 60 cara minutos. acabar de falar. E um provisório? Deixa o cara um falar. provisório menos ainda. Porque é pela altura. Quanto mais alto, Mas ela- mais demorado. Tem uma impressora específica que consiga fazer Vai fazer a gerando impressão também. da coroa? Então, a gente entra em parte de resolução. Era isso que eu queria saber. Né? Então, existe assim, lá atrás, quando começou isso tudo, não tinha impressora de entrada, não tinha impressoras acessíveis financeiramente para o dentista comprar e colocar no consultório dele ou na entrada. A ou em minha é algum aquela não lugar. sei o que Cubic, que eu não quero falar. o nome. Exatamente. Então só tinham impressoras caríssimas, né? Sim. E ainda elas existem, que mas elas tá são comovendo. super estáveis, com uma resolução ótima, tá? E aí o que aconteceu? Começaram a vir os chineses, né? Em todas as... Nada aí o que você né? vai falar, bicho. Vai ligar o cara da associação de... Não. Pô, do chinês. Não, mas... Por que tá falando do chinês? Não. Hoje em dia, não, Exato, hoje em dia é entendi. um saco do caralho. Sim, Fala é. do Dr. Ping e do Dr. Não. O que aconteceu? Bem lembrado. Começaram a vir, então, a gente pode falar assim, ó, começaram a vir impressoras de outros países, Outros países tem nada a ver com a China. Só muito outros mais países. acessíveis. Ok, né? melhorou. Um Muito. valor Não de vou precisar pôr custo. o pi. Tá Exatamente. ótimo. Generalizado. Everybody. É vibar. Com um valor muito mais acessível, com peças acessíveis, né? E com uma resolução muito bacana, né? Mas as grandes empresas começaram a falar, opa, peraí, mas essa impressorinha, ela não dá uma repetibilidade, ela não dá uma confiança. E realmente no começo não dava. Mas a cada mês elas estão lançando um modelo novo e se superando, tá? Então hoje a gente consegue sim, com as impressoras de entrada, imprimir tudo que você precisar. Seja uma coroa definitiva. E hoje eu posso comprar ou posso alugar uma? Existem vários impressora? modelos de trabalho, tá? Mas hoje o que mais se usa é comprar, tá? Mas você pode usar algum planning center, alguma porque coisa. também não é nada de um investimento tão alto, né? Não é. Pelo menos Não. essas de entrada, né? Não é. Então aí o problema não é o valor, às vezes. Normalmente a pessoa vê isso e fala, eu vou comprar uma impressora, entra no site e compra. Aí quando chega Não vê fala, a resolução, não vê não nada. só a resolução, mas o trabalho que vem junto. Né? O trabalho de você fatiar o modelo, de você preparar o seu modelo 3D, captar esse modelo, um planejamento digital. É, mas o cara... E aí a pessoa começa, para quem eu ligo? Aí É isso aí. entra lá. Entra você. Se alguém quiser fazer, ele vai deixar o link lá e a gente... Eu comprei um né? software para planejar cirurgia ortognática. Primeiro caso, 3 dias. E assim, parando, eu desisto. É, essa Porque curva de aprendizado, emperra né, a cara? malha da tomografia, a tomografia que não foi bem realizada.
Tem alguma especificação de tomografia para a gente conseguir ter melhor resultado? Existem alguns centros que já estão hoje em dia preparados para isso, calibrados para isso, né? Então você pede no centro de radiologia, olha, eu vou precisar imprimir o arquivo, você me manda já ele compactado ou não. E hoje em dia ele já, até para Invisalign também a gente consegue fazer alinhadores. isso, né? Para alinhadores. Alinhadores. Até para alinhadores a gente consegue fazer isso. A gente tem 2 tipos de tomografia. A tomografia helicoidal, que a gente faz normalmente deitado, né? Que dentro dos hospitais, né? Dentro dos laboratórios que o convênio médico cobre. E a gente tem os outros tipos de tomografia, que é onde faz no centro de radiologia, que a gente faz normalmente sentado, né? Tem diferença entre a qualidade dos dois? Para mim, o que importa não o é equipamento, muito... Não, foi com o Alexandre. Hoje, assim, o que me importa é mais quando chega o arquivo para mim. Né? Então, aí eu não entro em técnicas de tomografia, eu já não entendo muito até para te falar sobre a tomografia. O meu lance é mais, depois que está feito, eu avalio o arquivo 3D e te falo, olha, esse aqui dá para eu... Porque esse arquivo da tomografia, a gente vai precisar dele trabalhado. Para você conseguir chegar nisso daqui, você tem que separar todos o que vem ao redor dele para conseguir imprimir uma mandíbula. Você tem que colocar num software específico, como você mesmo falou, para a gente conseguir imprimir ele. Né? Então, assim, eu não tenho esse conhecimento da técnica lá atrás, da tomografia, para te falar o que é o melhor. Para mim, o que tiver mais definição. Não importa o tamanho de arquivo, nem nada. Sentado. A espessura de corte tem que ser menor, é isso? Sim, quanto mais definição, melhor. Então, aí, a partir desse momento, chegou para mim um arquivo com ótima definição, e aí eu vou trabalhar nele. Eu vejo que você você consegue já fazer, por exemplo, uma placa de mordida sem precisar imprimir o modelo, já com o negativo. Exatamente, né? você imprime a placa de mordida. E se o cara contratar você para fazer o curso no consultório ou no curso online, sei lá, ele vai ter tudo isso... Sim, aí é que tá. Como ela falou, cada especialidade tem o seu software. Cada especialidade, e aí que as pessoas começam, poxa, calma aí, eu não imaginava que esse universo, né? Porque para fazer uma plaquinha de mordida, você pode fazer num software gratuito, tá? Mas você não tem toda os movimentos mandibulares, num articulador específico, os pontos de contato totalmente bem definidos. Você não tem uma confiabilidade tão grande quanto um software que é específico para aquilo. É a mesma coisa que as coroas. Você consegue fazer no software gratuito? Você consegue, mas dá muito mais trabalho, te toma muito mais tempo. Lembra que eu falei do tempo, que é valioso, né? E alguns softwares você já coloca, consegue identificar, joga ali, fica muito mais fácil. Ô, Daniel, com relação às impressoras, essas impressoras de entrada, como essa minha ali, com relação à finalização da resolução do caso ali, ela muda muito para um pouquinho melhor ou muda a velocidade de impressão e a quantidade de impressão? Você está falando entre impressoras? Entre impressoras. Tipo, a minha que custa, sei lá, 2 e uma que custa 10. Tá. O resultado do trabalho é diferente ou a velocidade e a quantidade de impressão que se faz? Aí que tá. Entre 2 e 10 ainda não tem diferença nenhuma, tá? Então 2 é bom. Sim, tá. Caraca. Só que entre 10 e 150 mil reais, 100 mil reais, entendi. aí a gente tem algumas diferenças. Tá? As impressoras de entrada são essas, até 10 mil reais, até às vezes 15 mil reais. Eu falei 2, mas não sei Não, também, porque tem hoje em dia de 1.500, tá? Impressoras pequenas e você consegue imprimir um modelo com uma ótima qualidade. Tá? Só que aí agora começaram as resoluções a aumentarem cada vez mais para te dar uma estabilidade e uma resolução cada vez melhor. Tá. E aí você consegue. A maioria dos protéticos, hoje em dia, trabalham ainda com impressoras até antigas. Impressoras de resina com uma boa definição, são acessíveis e te dá um trabalho fantástico. Agora, a gente vai comprar aquela, acho que é Formlab. Agora uma curiosidade minha, essa pergunta vai até para vocês três ao mesmo tempo. Hoje, o número de laboratórios que a gente tem de prótese, vocês têm uma média hoje de quantos que estão mediamente no mundo digital? Equipados, estão no mundo digital? Porque eu conheço laboratórios ainda que tem uma certa resistência. Ainda. Se você quiser falar o nome do cara, pode falar. Tem essa certa amigo resistência, né, de fala aí, digital, mas já tem um maior número, foi muito bem divulgado no Congresso da PDESP, também agora. Mas vocês têm um número exato já disso não. hoje? Mas eu arrisco dizer... É o número exato. Eu arrisco dizer que quem não se adequar acaba ficando para trás, tanto como dentista como protético.
né? Então, não tem jeito. É uma tecnologia que chegou para ficar e que ela facilita muito para o protético, para o dentista e gera uma qualidade de serviço para o paciente fantástica. Então, para quem não se adaptar, vai acabar ficando para trás. A banana vai comer o macaco. Não é? Para fazer, por exemplo, uma placa de mordida, né? Confeccionar, que a Abdala comentou. Não é necessário a gente imprimir os dentes do paciente para fazer uma placa sobre os dentes. Então, a gente consegue imprimir, fazer direto no arquivo, imprimir só a placa. Como que a gente consegue calibrar os movimentos da oclusão do paciente? Como eu te falei, existem... Tem até uns articulador virtual, né? Exatamente. Já matou ali, né? Eu conheci o tal de Zebrisa 1000 anos atrás. Sim. Agora eu não sei o que tem. Então, hoje em dia a gente tem alguns softwares específicos para isso. Então, tem um software chamado Exocad, que é o que a maioria usa, e ele é fantástico, tanto para fazer coroas, quanto para fazer placas de bruxismo. Você tem ali, você escolhe uma relação do que você quiser de articulador e tal, pré-definidos, né? Agora, sim, como eu falo, isso tudo aqui é muito bacana, mas o digital no consultório, ele não é só isso, né? Ele é tirar uma foto do paciente, analisar ele como um todo, fazer um vídeo de uma mastigação dele, analisar ele com calma, né? Eu acho que essa é a disrupção. Eu falo para alguns colegas que me buscam até para conversar sobre impressão 3D, e eu falo, como que você apresenta para o seu paciente? Né? Ainda é na pastinha, no analógico ou não? Ainda é na pastinha. Poxa, vamos tentar fazer um PowerPoint, filma o paciente mastigando, vamos começar a conhecer o que tem para analisar a abertura e fechamento dele, para analisar a simetria ou não. E aí a pessoa começa a abrir a cabeça. E isso, para mim, é uma disrupção não só para o profissional, mas para o consultório como um todo. Porque ele vai conseguir apresentar muito melhor para o paciente. Né? E, consequentemente... Agrega valor, né? Agrega valor. A apresentação é outra situação então, para o paciente enxergar. Imagina, isso. ele faz isso tudo. Põe no PowerPoint, aí você pega e abre a documentação. Não você. Nem pensei em você nessa hora. Eu abro a documentação. Você viu a cara que ela me olhou, né? Eu abri a documentação. Pô, como é que vai... o cara vai fazer aonde? Né? Claro que é nela. Não, Fala outra coisa. Coloca lá numa televisão de 50 polegadas, né? Mostra o paciente, explica os detalhes. Isso faz total diferença. Tá, e se o colega estiver assistindo e falar, pô, eu quero entender um pouquinho mais disso. Aí você tem o curso para isso. O curso Sim. é presencial ou de consultoria? Hoje em dia, assim, o que aconteceu? Lá atrás, né, eu fui pensado por um grande colega meu, o Dr. Alexandre Macedo, não sei se você conhece, e ele falou, cara, vem aqui pro meu consultório. Ele dá aula na mentoria, eu tenho uma mentoria online, e vira e mexe ele tá lá dividindo conhecimento. Que bacana, que bacana. Então ele que me pensou e falou, Daniel, vamos desenvolver essa parte digital aqui no consultório, né? E a gente foi crescendo nisso, junto com ele. E isso foi crescendo de uma maneira... muito, como que eu vou dizer para você, rápida, né? Objetiva e rápida. E a gente foi agregando todas essas funções de planejamento digital, impressão 3D e tal. Aí as pessoas ao redor falam, poxa, você faz isso. Como é que você faz? Me ajuda? Liga pro Daniel que ele sabe. Liga pro Daniel que ele sabe. Liga pro Daniel que ele sabe. Então, assim, o WhatsApp, às vezes, até foi difícil a gente conversar um pouco, que volta e meia as pessoas me perguntam, pedem consultoria. Estou para desenvolver um curso agora no Hotmart, que vai ficar. Mas, normalmente, é consultoria, assim, hora, ou eu vou na clínica, auxilio, a gente marca no Zoom uma reunião. A tua formação é dentista? Eu sou ortodontista, endodontista e agora especialista em impressão 3D e planejamento digital. Muito legal. A gente vai deixar todos os seus contatos aí. Eu já sou uma que quero participar desse curso. É porque, tipo, é um assunto muito... Vai causar dúvida pra caçamba. Né? Vai. Muito, a gente normalmente a gente tá fazendo isso. A gente dá uma palhinha e o pessoal vai mandando um monte de... responde as perguntas, claro, né? Claro. E aí, com essas perguntas ali, a gente pode marcar um novo bate-papo de novo e você... Com certeza, será um prazer. Isso, né, muito bom. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí Queria pela agradecer mesmo, nossos patrocinador, Nix Travel. Sumiu da tela, Robson. sumiu da tela. Cadê, Robson Diego? Continua
Continua ajudando aí. Obrigada, pessoal. Não esquece de dar o like e ativar o sininho. Obrigado, Daniel, mais uma Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Desculpa o Muito Alexandre obrigado. alguma coisa. Tá? Desculpa. Mas o Alexandre ganhou estrelinha no final. Ele não pode elogiar, entendeu? Elogiou, lascou. Obrigado, gente. Então, Obrigada. vamos se inscrever no canal, Amigos. mandem as perguntas aí. E aí, se inscreve, ativa o sininho, o Daniel vai responder. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até logo. Muito bom.